E aí galera, eu sou o Júnior E eu sou o Matheus. e seja bem-vindo ao nosso canal. E o vídeo de hoje, ele é uma dica de um seguidor nosso lá no Instagram, dica de um brother nosso lá, o Direção Sonko. Aproveita e segue o Direção lá também no Instagram lá. Rapaz é brabo lá nas edições, nas gravações de vídeos lá, o cara é bom. E ele deu a ideia da gente fazer um vídeo sobre como nós consumíamos animes, que hoje são tão populares, mas na época era limitado o negócio, de como a gente consumia animes na nossa infância, né? Então, bora pro vídeo. Diferente dos dias atuais, onde para se olhar um anime, lembrando, animes são desenhos japoneses, hoje em dia é muito fácil. Existem várias plataformas, existem os streamings, existe streaming só para assistir anime, se eu não me engano é o Crunchyroll, um streaming bem conhecido, tu paga uma mensalidade para assistir vários animes, tanto japonês quanto coreano, entre outros. Existe o próprio YouTube, tem diversos animes clássicos ali também, aplicativos que tu pode conseguir, baixando, tu consegue olhar anime tranquilamente. Mas, na nossa época, era muito diferente. A nossa infância foi na década de 90. E naquela época nós só tínhamos um meio, uma plataforma para consumir animes, que era a televisão aberta. A televisão aberta contava com apenas entre 5 a 6 canais. No nosso caso, a nossa televisão aberta ela só recebia sinal de uma antena que ficava pendurado no topo de uma taquara e que tu tinha que ficar movimentando para conseguir pegar o sinal melhor. Era sempre assim, um ia lá fora mexendo na antena e um ficava lá dentro dizendo: mexe pra direita, mexe pra esquerda. Aí, tá bom, até chegar no sinal bom. Dia de chuva era uma desgraça. Nossa, se você é dessa época aí, você tinha que fazer esse negócio, comenta aqui embaixo. Pois é, quem tinha uma condiçãozinha a mais, tinha uma antena parabólica. Pegava mais canais, pegava uns canaizinhos legais, tipo MTV, assim, passavam uns programinhas diferentes, né? Coisa que nós não tinha. A qualidade de sinal, a imagem era melhor? Muito melhor. E quem era mais, né, abastado aqui, tinha Sky, DirecTV, tinha essas TVs a cabo, né, que daí tinha muitas opções, que não era o nosso caso. Nós éramos pobres, né? Até hoje a gente não é muito rico. Dá pra ver pela qualidade da imagem aí que a gente não é muito rico, né? Então nós só tínhamos a televisão aberta. Nessa época, havia um canal de televisão que foi o pioneiro na transmissão de animes, que foi a saudosa e nostálgica TV Manchete. Rede Manchete, você em primeiro lugar. E na Rede Manchete, no ano de 1994, começou a passar Cavaleiros dos Zodíacos. Quem é que lembra? Os Cavaleiros do Zodíaco. Saint Seiya, que é o nome original da série, conta a história de um grupo de 5 jovens guerreiros cuja função era proteger Saori Kido, reencarnação de Atena, a deusa grega da sabedoria. Para lutar, eles utilizam a energia interior e do cosmos, as armaduras que são inspiradas em constelações e na mitologia grega. E Cavaleiros dos Zodíacos foi maravilhoso, foi um sucesso na época, foi o que abriu os animes aqui no Brasil. E por causa dele, muitos outros acabaram adentrando depois. E por nós, marcou muito como história e os bonequinhos, né? Quem aqui nunca comprou, seus pais não compraram os bonequinhos que vinham com as armaduras e tal. Nós, quando a mãe comprava para nós, era a versão pirata. Porque a versão original, a armadura era de ferro. Era muito caro. Era muito caro. Nós éramos 4 irmãos, não teria como comprar 4 bonecos daqueles ali. Mas tínhamos os bazares aqui da cidade e a mãe conseguiu comprar a versão pirata, que essa armadura era de plástico. Mas a TV Manchete não nos presenteou somente com Cavaleiro do Zodíaco. Tempos depois ela passou Shurato, o Rei Shura. Quem lembra? O anime conta a história de Shurato, um garoto de 16 anos que foi transportado ao mundo celestial e luta contra os deuses de Asura. Baseado na mitologia budista e hinduísta, o anime apresenta 3 diferentes mundos. Mundo de Asura, traduzido no Brasil para Asra,
mundo dos humanos e o mundo celestial. E Shurato, para quem olhou, sabia que tinha a mesma assim, pegada, a semelhança com o Cavaleiro dos Zodíacos, que eram pessoas que usavam armaduras poderosas. Adolescentes, né? Adolescentes, 16 anos, né? Batalhando e salvando o planeta. Mas o Cavaleiro dos Zodíacos trabalhava com a mitologia grega, já Shurato trabalhava com a mitologia hindu. Interessante do Shurato porque ele não se passava nessa terra, né? Eles eram escolhidos pelos deuses e transportados para uma dimensão diferente, para um outro mundo, um mundo celestial. Aqui na Terra eles são adolescentes, jovenzinhos, mas lá eles eram deuses, né? Eles tinham poderes de deuses. Né? Mas a saudosa TV Manchete não cansou de nos presentear. E em seguida passou na sua grade de televisão queridíssimo Samurai Warriors. Passados 600 anos durante a Guerra Civil Japonesa, os portões do mundo inferior surgem em nosso tempo. E Arago tenta mais uma vez tomar nosso mundo para si, mas dessa vez ele é derrotado pelo poder do monge guerreiro Caos, que o prende em sua dimensão outra vez. E Samurai Warriors, na mesma pegada de Cavaleiro do Zodíaco, também conta com a aventura de alguns adolescentes que usavam roupas, só que agora armaduras de samurais, mais focado na cultura feudal japonesa, para desbancar as forças das trevas em sua época. O Ryu, que era o principal, ele tinha duas espadas, né? Ele usava duas katanas assim que elas se juntavam. Aí virava um esqueminha assim muito louco, assim. Bravo demais. Os melhores animes para ser criança na época. E mais um anime que passava na Rede Manchete, que nós assistimos à tarde, sempre depois da escola, era o grande e maravilhoso Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho segue a história de Yusuke Urameshi, um delinquente que, num ato incaracterístico de altruísmo, é atropelado por um carro e morto em uma tentativa de salvar um garotinho, empurrando-o para fora do caminho. Yu Yu Hakusho então conta a história de Yusuke Urameshi, Kuwabara, Riei e Kurama. Esse grupo de amigos fez muito sucesso na época. Para mim, é um dos melhores animes que eu já vi até hoje. E você encontra ele aqui no YouTube, tem todas as temporadas. A Rede Manchete só passou até o Torneio das Trevas, que para mim, todo anime tem um torneio de artes marciais. Mas para mim, o melhor torneio que eu já vi no anime é com certeza o Torneio das Trevas. A rivalidade entre Yusuke Urameshi e Toguro não tem, cara. É incrível. E nós te aconselhamos, procure, se você não olhou, procure no YouTube, tu vai gostar muito deste anime. E um adendo aqui, outro anime que passava, nós olhávamos, mas não acompanhávamos muito, era o saudoso Sailor Moon. Mesmo querendo, não posso ser sincera, pois nos meus sonhos eu me confesso, e nesses sonhos vou... Usagi Tsukido, uma estudante do ensino médio de 14 anos, descobre por meio de uma gata falante chamada Luna, que é uma guerreira mágica com habilidades especiais. Ela então se transforma em Sailor Moon e, junto com suas amigas, também superpoderosas, está destinada a proteger a Terra das forças do mal. Conhecido na época como o desenho de menininha, mas nós olhávamos também. Sailor Moon também era uma aventura muito boa para se acompanhar e assistir. E mudando de emissora agora, no ano de 1996, o SBT começou a passar na sua grade de televisão o clássico Dragon Ball, num grande programa Bom Dia e Companhia, apresentado pela Eliana. Vamos desvendar as esferas do dragão. A série segue as aventuras do protagonista Son Goku, desde sua infância até a idade adulta, enquanto ele treina artes marciais e explora o mundo em busca de 7 esferas conhecidas como as Esferas do Dragão, que convocam um dragão que concede um desejo quando reunidas. Como não conhecer e não lembrar do Dragon Ball clássico, né? O Goku pequenininho, usando o bastão mágico, a nuvem voadora, e ele tinha uma cauda, que com aquela cauda ele se transformava, em noites de lua cheia, no poderoso Ozaru.
O interessante é que no SBT, ele não passou toda a temporada de Dragon Ball. O que nós conseguimos olhar na nossa época foi só o Goku pequeno, mas ele veio a crescer, ficar adulto já no Dragon Ball clássico. E a proposta de Dragon Ball não era ser um shounen, né, de animes, só de pancadaria. O foco mesmo do Akira Toriyama na época era focar mais na comédia de Dragon Ball. E outro anime que o SBT também transmitiu foi o Fly, o Pequeno Guerreiro. A história começa com um garoto de 12 anos chamado Dai, ou Fly. Lembrando-se de uma história contada a ele por seu avô adotivo, o mago monstro Brass, sobre a derrota do rei demônio Hadlar pelas mãos de um herói conhecido como Avan. Avan oferece a Dai uma semana inteira de treinamento que o tornaria em um herói. E Fly contava com bem poucos episódios na época e reprisava direto. O nome original dele é Dragon Quest. E o interessante é que o mesmo autor de Fly é Akira Toriyama, que é o mesmo autor de Dragon Ball Z. Até porque, se você perceber, os traços são muito semelhantes. E agora, recentemente, alguns meses atrás, na HBO Max, eles fizeram uma nova versão desse anime. E em 25 de outubro de 1999, na rede Bandeirantes, estreava o famoso Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z veio para sanar algumas dúvidas e questionamentos do Dragon Ball clássico. Como a gente falou antes, no SBT não passou todos os episódios do Dragon Ball clássico. Então, quando a gente foi olhar na Bandeirantes, o Goku já era grande. No SBT não mostrava ele grande. Ele era casado com a Tite e tinha o Gohan como filho. E no Dragon Ball Z veio explicar o quê? O porquê que ele possuía uma cauda. O porquê ele se transformava no Ozaru. Ou seja, ele era uma raça de guerreira alienígena. Ou seja, ele era um Saiyajin. E, cara, isso ficou muito legal. O Dragon Ball clássico ele focou um pouco mais na comédia, já o Dragon Ball Z, uma pegada mais punk, mais, digamos assim, mais adulta, porque havia mais batalhas, havia mais força, havia mais poder. E na Bandeirantes começou a passar a saga Saiyajin e a saga Frieza, que para mim a saga Frieza é a melhor de todas, disparado. E tempo depois, com o sucesso de Dragon Ball, a Band começou a passar um programa infantil na parte da tarde chamado Band Kids, apresentado pela linda Kira. Quem não lembra dela? Eu que não vou ficar aqui segurando vela. Vamos de anime, por favor. Neste mesmo programa passava Tenshimuyo e Buck, que era aquele cara que usava uma bolinha rosa, que tinha rosto e tudo mais. Quando disparava, explodia. Meu, era ruim aquele desenho. Era muito... E o Tenshimuyo também não tinha muita graça depois que o cara olha Dragon Ball. Mas o nosso foco era Dragon Ball. Com a estreia do programa, começou a passar a saga Cell, que era a saga dos androides, também muito boa. Muito boa, muitas batalhas legais ali. Muito bom. E o desenvolvimento do Gohan é extraordinário, ele chegando a nível de Super Saiyajin 2. E no ano de 2002, querendo pegar um pouco dessa lasquinha do sucesso dos animes, a Rede Globo comprou a última temporada de Dragon Ball Z, a saga Majin Buu, e começou a passar na sua grade de programação nas partes da manhã na extinta TV Globinho, que infelizmente não tem mais hoje. Obrigado, Fátima Bernardes. Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Mas também é uma saga muito boa, com novas transformações, vilões extremamente overpowers e com um final muito épico. E após a exibição da saga Majin Buu na TV Globinho, eles passaram o Dragon Ball GT. Para alguns fãs não é um anime considerado canônico, né, do Dragon Ball, mas que para mim tem a melhor transformação de todas, que é o Super Saiyajin 4. Eu achei uma história meio fraca, porque logo no primeiro episódio ali tem se não me engano é o Pilaf, reúne as esferas do dragão e faz o Goku se tornar uma criança de novo. Então fica as 3 sagas do GT, ele pequenininho, e ele só evoluía de tamanho quando ele alcançava o nível Super Saiyajin 4. E um adendo aqui.
Quando a gente é criança, a gente se identifica muito com o Goku, com aquela questão da batalha, do levar as coisas no bom humor e sempre querer se superar e ser melhor. Mas depois que a gente cresce, a gente começa a se identificar muito mais com o Vegeta, né? Principalmente com a calvície aqui, ó. As entradinhas aqui, igual a do Vegeta, cara. Meu personagem preferido, né? O miserável é um gênio! Mas a mensagem de Dragon Ball é incrível, é sempre a questão de superação. Passou por derrota, se recupera, levanta e treina para ser melhor. Os animes, eles passam essa filosofia, essa mensagem muito bem. E uma observação muito interessante nesses animes que nós gostávamos, que passava essa imagem de superação, de determinação, de melhorar, cara, era muito sofrível, os personagens sangravam, sangue aparecia mesmo. Os de hoje, alguns animes de hoje, por motivo de censura, eles mudam até a cor do sangue. Naquela época tu via os caras sofrendo, ralando, batalhando, mas se superando no final. É verdade, tu via até eles morrendo. Muito mais louco, a gente tinha até medo de certos episódios, mas nós ficava ali vidrado olhando. Mas com certeza foi muito bom na nossa época. Mas então tá, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. E você? É da mesma época que nós? A década de 90? Velho. Acompanhou esses animes que nós colocamos aqui? Se você acompanhou algum outro que nós não citamos, comenta aqui embaixo. Você gostava de Cavaleiros? Yu Yu Hakusho? Shurato? Dragon Ball nem se fala, né? É difícil tu achar alguém que não goste de Dragon Ball. E é isso aí, gurizada. Deixa teu like aí, se inscreve, compartilha esse vídeo aí, nos dá essa moral aqui no YouTube. Segue a gente no Instagram lá, @canal Rebobinando. Tamo junto, muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu! Valeu!